Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre, vamos dizer assim, interpretação bíblica. Às vezes eu fico chateado, para não falar uma outra palavra, em relação a certas traduções e a certas pessoas que olham o texto bíblico assim e simplesmente leem e faz a sua tradução sem ao menos fazer um paralelo dela com outro texto aí. Então, infelizmente, isso é muito chato. De ouvir isso e ver isso também. Né? O texto que nós vamos ler é exatamente o texto de João, capítulo de número 14, verso de número 30. Tá? A questão do príncipe, que Jesus se refere que o príncipe deste mundo já está presente e eu não tenho nada a ver com ele. E muitas pessoas o interpretam como o anticristo. Né? E o texto diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Outras traduções diz assim: já não estarei mais convosco, porque o príncipe deste mundo se aproxima e já está neste mundo, e eu não tenho nada com ele. E algumas pessoas, então, traduzem e relacionam esse príncipe aqui, príncipe, tá? Como Satanás, ou o anticristo, o próprio anticristo. E muitas das vezes é, associa esse príncipe aqui a Satanás, certo? Muito bem. E aqui na chave linguística, nós temos uma palavra interessante. Nós temos a palavra arcon. Arcon quer dizer príncipe, que é essa tradução de príncipe aqui. Okay? Arcon, Roarcon ou Roarcontos, tá bom? Pode ser também assim, né? O Ro aqui diz que é um substantivo, um nominativo masculino, e o sigma aqui está dizendo que ele é um nominativo. Então pode ser traduzido como um regente, um detentor de poder, ou pode ser também um senhor. Tá? Essa é a tradução literal do texto. E nós temos aqui o Códice Vaticano, tá? Que traz a expressão arcon aqui também. Tá? Arcon, que é uma autoridade, não verdadeiramente uma entidade, mas uma autoridade. Tá? Se refere-se então aí a alguém que tem um poder. Tá? E nós temos o texto em grego aqui, Roketipola lalesso metumon, erketai, vem, tá? Garhortu cosmou, arcon. Arco é exatamente aqui, um chefe. Ó. E ele está te direcionando ao número 1 aqui, entre parênteses, que ele está dizendo exatamente aqui embaixo, ó, número 1, 1430. Deixa eu procurar aqui para você. Ele não colocou essa referência, 1428, 1431. É estranho ele não colocar essa referência aqui. Ele colocou o número 1 aqui, mas não colocou a referência. Ele botou a partir do verso 31. Não, mas tudo bem. Então vamos ver aqui a tradução no português, que ela também fala exatamente: eu não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegado aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim. Aqui ele já tem um texto aqui que ele já manda, aquele que manda neste mundo. Tá? Texto em português aqui interessante. Tá, mas que mundo é esse que ele está falando? Tá? É o mundo do planeta. Tá? Deixando claro isso aqui. Por quê? Porque Jesus está se direcionando às pessoas, tá? E não ao planeta todo. Presta bem atenção. Não mais muitas coisas falarei convosco. Aqui, ó. Convosco. Metrimon.
metirrimon, convosco, com vocês. Tá? Pois, aqui, Arcon tocou pois o príncipe deste mundo, a autoridade deste mundo aqui agora, que a gente está vivendo aqui. Tá? Como vemos aqui a chave linguística, falando de Arcon, nós vemos aqui também o Códice Vaticano, século V, falando de Arcon. Mas por que eu estou dizendo que ele é uma autoridade? Poderia ser Nero, um imperador, poderia ser Júlio César. E por que não estou me referindo a Satanás? Bom, porque, como eu falei no início do vídeo, nós não podemos pegar o texto fragmentado, ler somente aquele texto ali e acabou. Não. Eu tenho que pegar o texto por inteiro. Tem que pegar o texto por inteiro e tem que fazer paralelo com outros textos também para saber o que significa a palavra Arcon, tá? Que é o significado de príncipe, tá bom? E olha bem o que diz aqui o Novo Testamento interlineado do Dr. Edson de Faria Francisco, exatamente no livro do profeta Isaías, tá? Ou dos profetas posteriores, no capítulo de número 9, do verso de número 5, lá no finalzinho dele, ele fala do Messias que viria, tal. E olha que coisa interessante, ele traz a palavra ali, ó, Shar Shalom. Shar Shalom. Shar quer dizer príncipe e Shalom da paz. Então, se eu trago a expressão príncipe ali, o príncipe deste mundo, como Satanás, então também eu me referia a Jesus Cristo, o Messias, como também como Satanás? Não, né? Por quê? Porque aqui é exatamente o texto que está falando também de um príncipe que viria, que é uma profecia do Messias, tá? E que faz um paralelo exatamente com o Novo Testamento que está ali, o príncipe deste mundo. E Jesus é o príncipe deste mundo. Jesus é a autoridade deste mundo, tá? Então, o que a gente não pode fazer é exatamente pegar um paralelo, não fazer esse paralelo, e pegar um texto exatamente e traduzir ele como algo inexplicável. E nós temos exatamente aqui o Códice Denigrado B19A, no livro de Isaías, capítulo 9, verso de número 5, a expressão Shalom aqui também. Entendeu? O que eu estou querendo dizer é que você não pode pegar o texto e simplesmente traduzir ele, inevitavelmente, como tem que ser mal traduzido. Você tem que pegar o texto e fazer um paralelo com outros textos para fazer exatamente essa transição. Se lá no Novo Testamento é Satanás, por que aqui no Antigo Testamento, que fala da mesma tradução, não pode ser Satanás? Não, porque ali está falando do Cristo. Ah, então quer dizer que lá então fala de Satanás, aqui fala de Cristo. Quer dizer, dois príncipes, então. O príncipe que já está nesse mundo no livro de Isaías, capítulo 9, verso 5, e que viria como o Messias prometido, não, ali é Jesus. E o príncipe deste mundo, que já estava presente, que viria também, que no caso ali é Satanás, porque também está presente, não. Não é assim que a coisa funciona, entendeu? A gente tem que pegar um paralelo do texto para saber realmente de quem que ele está falando, do que se trata, e não desmistificar exatamente essa tradução aí. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos então na próxima aula.